Olá, boa noite. A Organização Mundial de Saúde calcula que a depressão atinge atualmente cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. A estatística da OMS mostra que, por ano, 1 milhão de pessoas se suicida por conta da doença. No Brasil, o problema atinge 20% dos jovens, mas incomoda milhares de pessoas, independente da idade. Conhecida como o mal do século XXI, a depressão leva a pessoa a uma tristeza profunda. Sentimento de culpa sem motivo aparente, pessimismo e baixa autoestima. Na fase crítica do distúrbio, o deprimido se recolhe e pode até mesmo perder a vontade de viver. Tamanha a ansiedade e a angústia. Recentemente, o padre Marcelo Rossi admitiu que teve depressão e que se curou sem medicamento. Mas para a medicina, o tratamento da depressão é essencialmente medicamentoso, associado, claro, com terapias. Muitos pacientes precisam de acompanhamento a vida inteira para evitar recaídas. Quais são os fatores que levam à depressão? A doença tem cura? Como prevenir? Como ajudar um deprimido? Qual o papel da família no tratamento da doença? E esse é o tema de hoje do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo, 3 de novembro. Para participar desse tema, convidamos o psiquiatra Sérgio Espíndola Mariano Nunes. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui com vocês. Ok. Convidamos também a jornalista Sandra Cordeiro, ela que teve depressão e hoje está bem. Boa noite, Sandra. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Fernando. Obrigada também pelo convite. E aqui ao meu lado está a psicóloga clínica e organizacional Mara Suassuna. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. E você de casa que está nos assistindo sabe que pode mandar sua participação pelo nosso e-mail, sobre todas as coisas tv@hotmail.com, pelo nosso Facebook que está online, também o nosso Twitter e o nosso telefone, que é o 3201-7708. Bom, eu vou começar com o doutor Sérgio. Eu queria até receber uma boa notícia, que o senhor falasse para mim, olha, esses números que você colocou na abertura estão todos errados. É isso mesmo? Chega a esse montante que nós dissemos aqui? Infelizmente, Suzete, é uma calamidade pública, é um problema de saúde pública mundialmente falando. A depressão ela atinge de criança a idoso, rico, pobre, casado, solteiro, ela atinge todos os patamares e é uma doença que vem crescendo muito. Hoje estima-se que pelo menos 15% das pessoas no mundo todo estão em depressão. E quando não se trata, a gente sabe que vem um suicídio. E saiu agora os dados da Organização Mundial de Saúde que no Brasil, por dia, são 24 suicídios. Ou seja, um suicídio por hora. Tamanha a problemática da depressão e a necessidade de divulgarmos esse transtorno e de sim mostrarmos as vias de acesso para o tratamento. Uhum. É uma linha, eu não sei se a gente pode dizer isso, se é uma linha tênue entre a tristeza, a melancolia e a doença. Mara, você que lida no dia a dia com essas Na pessoas realidade, também. o deprimido, a pessoa que está em depressão, quando a gente fala de melancolia, quando a gente fala de angústia, de apatia, de anedonia, de falta, né, de vontade de viver, são, na realidade, aspectos diagnósticos de um quadro de depressão. O que a gente percebe hoje que, em função, né, da dificuldade das pessoas de se adaptarem a todas as mudanças que a sociedade tem colocado, muitas pessoas têm adoecido. Né? E tem tratado, por exemplo, esse caso que você colocou do padre Marcelo, e é uma coisa que eu quero fazer, né, um alerta, porque na realidade a depressão é uma doença orgânica, ela não é uma doença psicológica, ela é uma doença orgânica. E como um desequilíbrio das substâncias neuroquímicas do cérebro, ela precisa, né, para se reequilibrar, de tratamento medicamentoso. Então, muitas vezes, o que a gente percebe? Que às vezes a pessoa está num quadro de depressão e muitas vezes os familiares, as pessoas que estão em volta dessa pessoa falam, não, ela está triste. Né? Isso aí é da vida mesmo, ela está triste, quando na realidade ela já está apresentando sintomas de um quadro depressivo. Uhum. Então é muito importante que as pessoas tratem a questão da depressão não como uma simples tristeza ou como uma crise existencial,
passageira, mas um quadro depressivo ele vem apresentando todos esses aspectos que você colocou, da melancolia, da tristeza, da angústia, da falta de querer existir, e muitas vezes as pessoas não tratam como uma doença, mas como um problema de caráter psicológico, que na realidade não é só isso. Antes de ouvir a Sandra, que vai contar um pouquinho a história dela pra gente, eu quero só saber, doutor Sérgio, por que ainda existe tanto preconceito, apesar desses números tão altos que envolvem a doença? Eu falo preconceito porque muitas pessoas procuram o psicólogo, procuram a terapia, mas não querem procurar o psiquiatra. Por quê? Na verdade, há uma dificuldade até entre os profissionais de saúde diferenciar o que é uma tristeza normal e o que é uma depressão patogênica, doença mesmo. Então, até os profissionais de saúde têm essa dificuldade. Tristeza é uma reação esperada, compreensiva, frente a um problema de saúde, frente a um problema familiar, frente a um problema financeiro, frente a desapontamentos. A pessoa ela se sente sim, triste e até uma questão de adaptação. Ela vai ficar mais reclusa, ela vai ficar mais isolada, ela vai ficar mais reflexiva, ela vai pensar mais na sua vida e até serve como alerta para os familiares. Olha, ela está triste, ela precisa de um acolhimento, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser cuidada. E quando isso deixa de ser, então, uma simples tristeza, um sentimento, e passa a ser, então, uma doença, como a Mara falou, deixa de ser apenas aspectos emocionais e passa a ter, então, alterações no corpo. O cérebro, ele é um órgão, como o pâncreas, como o pulmão, como o coração, que adoece. E quando adoece, deixa de produzir substâncias. E quando essas substâncias não estão presentes, vem esse sintoma da depressão. E não é uma doença só simplesmente psicológica, apesar de afetar o emocional. A pessoa ela não simplesmente consegue reagir à depressão. E tem muitos tabus em relação a essa doença, e aí vem o preconceito, aí vem o estigma. A pessoa, quando ela fala, estou deprimida, logo vem um familiar, logo vem alguém conhecido que fala assim, não, bola para frente, o que é isso? Isso é fraqueza, não esmoreça, eu estou com você, vamos junto. E ali tenta instigar a pessoa a vencer a depressão apenas com a força de vontade dela, gerando um sentimento de culpa muito grande para a pessoa, porque ela pensa, pô, como eu não consigo isso? Depende de mim, se depende de mim, da minha força de vontade, eu vou conseguir. Então ela acaba se enclausurando, não falando para a sociedade que está em depressão. E até quando vai procurar um tratamento, ela não fala para a família que está em depressão, porque existe esse estigma ainda do que é uma fraqueza, do que é uma frescura, do que é uma falta de vontade, do que é um corpo mole e do que é uma doença mesmo, que ela precisa de medicamento, precisa de terapia, que ela não vai sair sozinha. E muitas vezes o paciente prefere procurar um neuro, porque parece que tem menos, o psiquiatra cuida de doido, louco, né? E o neuro não. Sandra, fala pra gente, conta um pouquinho da sua história. Quando você teve depressão, como é que você descobriu que você tinha depressão? Não, na verdade, assim, descobriram, né, pra mim. Porque eu comecei a ficar estranha, comecei a ter todos esses sintomas, né, que foram citados aqui. E eu não entendi o que estava acontecendo. E comecei a ter sintomas físicos mesmo, né, problema de estômago. Eu procurava tudo quanto era especialista nessa área, ninguém conseguia descobrir o que eu tinha, porque estava tudo ok nessa área. Me deu uma enxaqueca assim horrorosa, que nada, eu passava meses com dor de cabeça e ninguém descobria o que eu tinha. E aí, por acaso, uma amiga de trabalho que já tinha tido experiências, né, com isso, que me deu um toque, falou, você não está bem, você precisa procurar um tratamento porque você está com depressão. E aí foi assim a minha salvação, né, que foi a partir daí que eu fui descobrir o que estava acontecendo comigo, né, e fui buscar ajuda. E de lá para cá já tem 11 anos, foi um caminho muito difícil. Primeiro começando por esse desconhecimento, né, e depois passando por todo esse processo, né, que o doutor disse mesmo. Preconceito, muita gente, né, me falou mesmo que era frescura, né, eu tive esse sentimento de culpa mesmo, porque eu queria melhorar, mas eu não conseguia, né, eu não conseguia, me sentia incapaz e aquilo me auto-piorava. Né? Aquele sentimento me fazia piorar, porque eu não conseguia, então realmente aquilo me afetava cada vez mais. Então, assim, eu piorava porque eu tentava melhorar e não conseguia.
A Sandra é colega nossa da casa, trabalhou um tempo aqui com a gente, hoje não mais, mas nós convivemos, né, Sandra, juntos por um período. Você consegue dizer, se você consegue delimitar o momento em que você se sentiu bem, eu não digo curada, porque a cura eu quero saber daqui a pouco com os nossos dois especialistas aqui. Quando é que você falou assim, olha, agora eu estou bem, você trata até hoje? Toma medicamento até hoje? Toma medicamento até hoje. Mas você se considera bem hoje? Nossa Senhora! Sim, não dá nem para comparar, sabe, assim, o que eu vivi, né? Porque eu passei por 3 momentos, assim, de crises muito fortes, sabe? Primeiro, nesse primeiro momento, quando eu descobri, fiz o tratamento, deu uma melhorada. Depois, eu vivi um problema familiar muito sério e tive uma recaída. E aí começou todo o processo de novo. Porque a gente, quando melhora, a gente acha, né, que já está bem e que tal, e tende a abandonar o tratamento. Certo? E aí, no primeiro problema mais sério que você tem na vida, você tem uma recaída, e uma recaída muito feia, que cada vez você demora mais a voltar à normalidade. Então, assim, hoje, eu acredito que o meu conhecimento, a minha experiência comigo mesmo, né, me faz administrar isso de uma forma melhor. Por exemplo, hoje não adianta ninguém falar, ó, é melhor você ir para a igreja, pode largar esses remédios não são de Deus, que eu não largo, sabe? Para mim é igual água, se tiver jeito de colocar no filtro lá de casa, eu colocaria. Então, assim, eu imagino que é como o doutor falou mesmo, é uma doença como outra qualquer, que você precisa de tratamento. Por que as pessoas que têm problema de pressão tomam o medicamento todo dia, rigorosamente, o resto da vida? A pessoa que tem diabetes, qualquer outra doença, que toma aquele para controlar. Então, eu tenho isso e eu vou tomar meu remedinho feliz o resto da vida, porque é isso que tem me dado qualidade de vida. Mara, muitos não admitem que têm depressão e não buscam esse tratamento. Como a família deve agir nesses casos? O que a gente observa é que muitas vezes tudo isso que vocês colocaram, né, tem um preconceito, né? E muitas vezes associa a questão da depressão à falta de ter o que fazer, né, a manha. E eu acredito o seguinte, eu vejo isso no consultório, né? O papel da família é extremamente importante no que diz respeito a essa acolhida, na compreensão. Por quê? Porque o estado de apatia, de falência humana da pessoa que está num estado de depressão é muito grande, né? E muitas vezes ela não consegue essa acolhida. Por quê? Primeiro porque vem a insistência no sentido seguinte, não, você tem tudo para ser feliz, por que você está assim? Ou seja, a família apresenta uma série de justificativas para minimizar aquilo que o paciente está sentindo. Então, em primeiro lugar, eu costumo dizer o seguinte, que a família, quando tem um familiar com depressão, a primeira coisa é confirmar. O que é a confirmação? É realmente isso tudo que você está sentindo e que você diz que está sentindo é real, porque você está me dizendo, né? E muitas vezes o que a família tenta fazer? Desconfirmar. Não, você não está sentindo isso, é bobagem, isso aí vai passar, né? Então, primeiro é a acolhida, é a confirmação daquele estado para um processo de mudança e principalmente é buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa que está no estado de depressão, ela está numa falência tão grande que ela não consegue buscar ajuda. Né? Ela acha que ela está sozinha, que ela vai morrer, né? Ela tem vontade de apagar a luz do mundo. E a família tem um papel extremamente importante no sentido de procurar ajuda, de auxiliar, sim, no que diz respeito à prescrição, no que diz assim, verificar se a pessoa está tomando a medicação direitinho, né? Apoiar. Então, eu costumo dizer que as falas dos familiares, elas fazem parte desse, né, tratamento, elas influenciam no prognóstico, sim, desse paciente. É desmistificar, como você colocou, Sandra, né? Nós temos, o nosso corpo é um todo, né? E se tem alguma parte desse corpo que não está funcionando, então vamos equilibrar por meio da medicação. O Dr. Sérgio pode falar isso com muito mais propriedade. Nós temos, né, todo um aparato medicamentoso hoje de última geração. Então, assim, o prognóstico é muito bom do tratamento da depressão, desde que essa pessoa leve esse tratamento a sério,
né? O que a Sandra colocou é muito importante. A pessoa começa a melhorar e ela abandona a medicação, aí a recidiva ela vem muitas vezes mais forte. Então é lembrar, do mesmo jeito que a gente fala, olha, eu tenho que tomar antibiótico 7 dias, nós sabemos que essa medicação ela tem um tempo de vida plasmática. Assim é também com a medicação psiquiátrica, ela precisa de um tempo, né? De uma frequência. Né? O paciente ele precisa tomar com cautela, com frequência, e isso é muito importante que a família ajude, porque eu vejo muito isso. Quando a família compreende, quando a família abraça e acolhe, esse paciente ele passa por esse processo de uma forma menos sofrida. Pois é, o doutor Sérgio falou para a gente que a depressão atinge da criança ao idoso. E parece que ela tem sintomas diferentes para cada faixa etária, se não me engano. A gente vai falar sobre isso logo após o nosso intervalo comercial. Lembrando que você pode ligar, fazer a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo telefone 3201-7708. Sobre todas as coisas desta noite, fala sobre depressão e recebe aqui o psiquiatra Dr. Sérgio Espíndola, a Sandra Cordeiro, uma jornalista que passou e enfrenta a doença, e a psicóloga Mara Suassuna. É uma doença que ela é democrática, ela atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas, doutores, pessoas simples. E eu acho que, ultimamente, muitos artistas que têm vindo a público anunciar e assumir que tem a doença, eu acredito que eles, inclusive, têm ajudado muitas pessoas a terem coragem de expor isso. Um estudo da Universidade de Oxford, publicado em janeiro, mostrou que comediantes tem mais probabilidade para desenvolver a depressão. A pesquisa fica mais evidente quando lembramos o caso de alguns artistas que tiveram essa doença. Vamos ver. O humorista Chico Anísio, antes de falecer, afirmou sofrer de depressão e disse que se não fosse o tratamento psiquiátrico, não teria feito nem 20% do que fez em sua vida. A atriz Priscila Fantin se afastou da TV em 2008 porque estava com depressão crônica. Ela disse que o excesso de trabalho estava lhe fazendo mal. O músico César Menotti ficou 10 dias internado por causa de uma depressão profunda. O cantor contou que superou a doença depois de fazer as pazes com o pai. O comediante Selton Mello também teve depressão e definiu este período como um inferno. O problema começou quando o ator decidiu tomar remédios para emagrecer e só melhorou quando passou a fazer análise e atividades físicas. Os famosos artistas norte-americanos não estão imunes ao problema, como o caso do comediante Jim Carrey, que chegou a tomar Prozac em 2004 para tratar sua depressão. O ator Johnny Depp sofreu com a doença após se separar da atriz Winona Ryder. Ele lutou contra o alcoolismo e recorreu ao tratamento em uma clínica. Quando saiu, continuou fazendo terapia. Já a atriz Gwyneth Paltrow teve depressão pós-parto depois do nascimento do segundo filho. Ela disse que chorava todos os dias e que era incapaz de cuidar de uma criança. Seize the day. Gather your rosebuds while ye may. O caso mais recente que chamou a atenção da mídia foi o do astro de Hollywood, Robin Williams. O ator tinha o dom de fazer as pessoas sorrirem. Há meses ele escondia a depressão por meio da comédia. Aos 63 anos, a morte de Robin Williams pegou todo mundo de surpresa e levantou a discussão sobre o assunto. Doutor Sérgio, há uma explicação para a depressão atingir tanto os comediantes? Assim, é um assunto muito interessante. Quando a gente fala em depressão, existem alguns tipos de depressão. E nesse caso, a gente pensa numa depressão bipolar. E a gente tem que ver toda a história de vida da pessoa. As pessoas que têm um transtorno bipolar de humor
ou seja, que tem períodos de depressão e tem períodos de euforia que o humor eleva, eles têm uma oscilação de humor durante a vida. Então a gente percebe que quando o humor está elevado, são pessoas mais alegres, mais comunicativas, mais expansivas, mais ousadas, mais desinibidas, conversam com todo mundo, têm esse dom de fazer as pessoas sorrirem, vão para a comédia, vão para a arte, vão para a pintura, por quê? A sua criatividade, a sua energia vital está além do normal. Então ela tem muita pressa para fazer tudo, tem muita vontade para fazer tudo, pode ir no palco e conversar com todo mundo e fazer todo mundo sorrir, totalmente desinibido, solto, alegre, uma energia espontânea, e depois de um momento vem aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, aquele vazio que ela não entende e que ela tenta de qualquer forma mascarar, ou seja, o seu humor oscila. E acontece demais com esses comediantes, Chico Anísio, Robin Williams, de tentar esconder essa doença ou tentar vencer por si própria essa doença, ao invés de procurar um tratamento. Muitos vão para a drogadição. Alcoolismo é muito comum, essa comorbidade, depressão, transtorno bipolar, álcool e até outras drogas. Por quê? Porque a princípio alivia um pouco essa tristeza, alivia a angústia. A angústia é uma dor que tem no coração muito forte, que está esmagando o coração, e traz um alento provisório, mas acaba piorando nos dias seguintes. Então é muito comum, como diz esse estudo da Oxford, que comediantes podem ter sim uma incidência maior desse transtorno bipolar e que na sua fase de euforia são muito mais produtivos artisticamente falando. Colocar alguns pontos aqui. No caso do Celton Mello, ele fala que tomou um remédio para emagrecer, o que desencadeou a depressão. Faz sentido? Faz sentido. As anfetaminas, a gente vê muitos pacientes que usam essas medicações que são anorexígenos, ou seja, bloqueiam a fome a nível central, no cérebro, elas desencadeiam sim transtornos mentais como a depressão ou pode desencadear o transtorno bipolar e a esquizofrenia, assim como o álcool, assim como a maconha, assim como a cocaína, ou seja, drogas psicoativas podem se desencadear os transtornos mentais que às vezes poderiam ficar latentes, ou seja, não se manifestar a vida toda, mas que acabam se manifestando pelo uso dessas drogas, como essas drogas para emagrecer. E a famosa depressão pós-parto, o caso da Gwyneth Paltrow? Depressão pós-parto, a gente fica com o olho aberto porque para a gente é quase igual a depressão bipolar. Algumas depressões, elas têm alguns sinais de que serão, quando na primeira crise, de que elas serão depressões mais graves, terão um curso mais crônico, um curso mais incapacitante. E a gente sabe que quando a pessoa ela tem uma depressão precoce, ou seja, no início da vida, antes dos 20 anos, aquela depressão tende a ter um curso pior. Assim como as depressões com sintomas psicóticos, que deliram, as pessoas acham que estão morrendo, que o mundo está acabando, elas se culpam demais pelo que acontece com os outros, ou seja, o vizinho ficou desempregado, não tem nada a ver com ela, mas ela se culpa porque de alguma forma ela não pôde ajudar aquele vizinho, ou seja, problemas que não tem nada a ver com ela, ela acaba tendo uma distorção cognitiva. Depressão, as transtornos bipolares de humor é muito comum depressão pós-parto. O que é depressão pós-parto? Não é uma simples fragilidade após a criança nascer, de ficar mais chorosa, mais sensível, não. É uma tristeza profunda mesmo, é o desalento, é uma dor, é um cansaço no corpo que não tem explicação, e sentimentos de suicídio, sentimentos de morte, e até acham que não vão dar conta de cuidar da criança e ficam super protetoras com as crianças. A mãe passa a noite toda olhando se a criança está respirando ou não. Então, e não duram poucos dias, pode durar de meses a anos. Ou seja, quando tem uma depressão pós-parto, tem que ficar alerta, tem que ficar de olho aberto, tem que se tratar com um especialista e fazer uma investigação se essa pessoa não teve oscilação de humor durante a adolescência. Se durante a adolescência ela não foi expansiva demais, amiga de todo mundo, namoradora, festeira, ou seja, uma energia além do normal de não precisar dormir tanto e depois, com o tempo, começa a ter períodos de desgaste, falta de energia, que caracteriza para a gente esse transtorno bipolar, que é muito importante, porque o tratamento é um pouco diferente da depressão simples. E o prognóstico, ou seja, o curso, muito pior. Sandra, você colocou para a gente que, pelo que eu entendi, você teve que, de uma certa forma, enfrentar a família para fazer o tratamento. Em algum momento, além da família, você acha que no trabalho, no seu cotidiano, na sua vida pessoal, vou chamar de doença, né, que a gente pode colocar como uma doença, a doença te prejudicou? Muito, muito. Eu cheguei a perder emprego por conta da depressão, porque eu fiquei incapacitada de exercer minhas funções
com a mesma eficiência, pelo menos. Né? E porque eu fiquei assim numa situação que, por exemplo, eu tinha dificuldade até para dirigir, sabe? Tamanha era a minha apatia, eu cheguei a bater carro, né? Em função disso, me prejudicou demais. E aí é o que eu disse, assim, eu me cobrava muito porque eu não admitia isso, eu achava que eu tinha que ser eficiente o tempo inteiro, eu tinha criança pequena que dependia de mim para tudo, né? E eu tinha me separado do marido, então, assim, meus filhos... Eu era a tutora, né, dos filhos e a provedora, então eu tinha que... Eu não admitia estar daquele jeito. Então, quanto mais eu me cobrava, mais eu me auto-piorava, entendeu? Então, eu acho assim que só no momento que eu admiti que eu tinha que esperar o tratamento fazer efeito, fazer o tratamento direitinho, né? Admitir, por exemplo, deixar meu filho mais novo aos cuidados da minha família para que eu pudesse me restabelecer ao ponto de ser capaz de cuidar dele novamente, entendeu? Agora, isso tudo que a Sandra está falando, a pessoa não chega facilmente nesse estágio, né? Quer dizer, ela conseguiu superar, ela deve ter passado por momentos muito difíceis, mas hoje, quando ela fala, quer dizer, você entregar o seu filho para os parentes cuidarem, porque você precisa daquele momento de olhar para você mesmo, né, Mara? Como é que a psicologia trabalha nesse sentido? Como convencer uma pessoa de que isso realmente é uma doença incapacitante e que ela precisa de ajuda para poder enfrentá-la? O primeiro fator que a gente enfrenta é a questão da onipotência humana. A gente percebe muito isso em homens, né, quando estão em estágios, né, iniciais da depressão. É como se fosse, não, isso aí eu vou conseguir sozinho, eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio. Então, tem uma fase inicial que é a fase de resistência, porque essa fase de resistência ela está muito associada à questão do preconceito que nós temos na sociedade com relação às doenças psíquicas. Então, primeiro vem a fase da resistência, segundo momento, né, vem uma fase de falência, quando você vê o seguinte, realmente eu não estou conseguindo, eu vou precisar buscar ajuda. E é justamente nesse momento de busca de ajuda, de tratamento médico, que é muito importante, porque hoje o que a gente percebe, com todo esse advento da tecnologia, a informação, a pessoa muitas vezes ela já tem alguns sintomas, né? Ela já tem alguns sintomas e ela fala, eu acho que eu estou com depressão, mas acho que isso aí eu dou jeito, né? Isso aí eu vou conseguir. E isso vai tendo uma piora. Então, a partir do momento que a pessoa começa a identificar, né, eu acho que é bom a gente saber que nós somos humanos, nós somos frágeis e dependendo, né, do contexto que você está vivendo, por exemplo, a Sandra passando por uma separação, os filhos, né, nós temos questões também que são questões da nossa vida, né, do nosso ambiente, que tudo isso vai afetar de alguma forma. Então, acho que, em primeiro lugar, é saber que nós somos humanos, que nós somos passíveis de adoecimento psíquico, sim, e que é preciso buscar ajuda, porque o Dr. Sérgio colocou muito bem, né, eu trabalho num hospital psiquiátrico, eu atendo pacientes no meu consultório o tempo todo. Quando a pessoa ela enfrenta isso, realmente eu estou doente, como se eu tivesse com um problema de gastrite ou com uma doença, né, de enxaqueca, eu estou doente, eu preciso me tratar. Você torna o caminho mais tênue e, com certeza, o processo de tratamento vai ser também menos doloroso. Eu vou aproveitar que a Sandra veio, né, se expôs de uma certa forma em mostrar a doença, fazer uma pergunta um pouco pessoal. Você acha que a depressão ela foi ocasionada por essa separação ou ela veio antes disso? Ela veio antes, mas eu acredito assim, que em função da própria crise no casamento. Certo. Que já, quando entrou em crise, que eu não conseguia resolver, né, os meus problemas matrimoniais e tal, eu acho que foi a partir daí que começou. Eu perguntei isso porque eu quero saber, doutor Sérgio, se a depressão é uma doença genética, a pessoa já tem a doença e algum fator desencadeia, ou a pessoa pode não ter nada e em um caso de uma doença, uma separação, uma perda de uma certa forma, pode levar à depressão? É um tabu achar que tal coisa levou à depressão. Separação levou à depressão, a morte de um ente querido levou à depressão, desemprego levou à depressão. Não é uma coisa, é multicausal, é um conjunto de fatores.
Para a gente começar, a gente tem que falar em fatores genéticos. A Sandra falou que tinha pessoas na família dela que já deprimiram. Então, para começar, tem que ter a predisposição genética. E isso é herdabilidade, ou seja, familiares, pais. Se você tem um familiar na família com transtorno bipolar ou com depressão, sua chance aumenta ainda mais. E aí vem as vivências, ou seja, não é todo mundo que tem a predisposição genética que vai deprimir. Depende de como ela vive, de como ela reage à vida. A gente sabe que alguns fatores são mais fortes para causar depressão, como, por exemplo, que é bem evidenciado, a morte de um dos pais antes dos 11 anos de idade. Isso aí é quase um fator preditivo muito forte para que a pessoa venha deprimir na fase adulta. Desemprego, a viuvez, a morte do cônjuge recentemente, então, também são fatores que levam à depressão. Mas cada pessoa reage de uma forma a um desapontamento, a uma tristeza, a um sofrimento. Então, é um conjunto de fatores genéticos, é um conjunto de vivências durante a vida e é um conjunto de condições intrapsíquicas da pessoa. Quais são os recursos intrapsíquicos que ela tem para enfrentar um problema? Se a pessoa teve uma família estável na infância, se ela ainda continua tendo um suporte familiar bom, se ela teve um desenvolvimento laboral, no trabalho social legal, se ela nunca fez uso de drogas, álcool, maconha, então ela vai estar mais protegida nessa depressão. Então, para a gente pensar numa causa, não é uma causa, é multicausal. Certo. Fernando entrevistou um jornalista, Elson de Castro, que associa a esse estado de depressão a uma doença, não é isso, Fernando? Vamos conhecer um pouquinho a história dele para a gente falar sobre esse assunto. Há 6 anos, o jornalista Elson de Castro descobriu que estava com mal de Parkinson, o que desencadeou a depressão. Elson, como você recebeu essa notícia da doença na época? Foi um choque, né? Porque a gente sempre teve uma saúde de ferro, ia muito pouco a médico. Quando eu recebi a notícia, para mim foi um choque muito grande. E de lá para cá, com o desenvolvimento da doença, veio junto uma depressão muito forte. E os médicos, eles falam o quê? Não, fala que é da própria doença, né? Porque essa doença, ela desencadeia um nível de vida muito baixo, né? Porque você está no nível de vida bom, com a doença cai muito o seu nível de vida. O depressivo, tudo para ele está ruim, né? A vida perde um pouco o sentido. Você fica triste, a vida não tem muito sentido. Vem algumas ideias que daqui não cabe comentar, mas de tirar a própria vida, né? Então é um problema sério, viu? É muito difícil, viu? Essa depressão é uma coisa que acaba com a gente, mas fazer o quê, né? Tem que seguir a vida, continuar vivendo, procurando médicos e fazer o quê? Depressão é um negócio muito complicado. Você perde o sentido da vida, você perde o rumo. Se eu não tivesse o apoio que eu tenho da minha mãe, dos meus irmãos, eu não estaria mais aqui. Maria, qual a ajuda que você tenta dar ao seu filho nesse momento tão complicado? Minha mãe nunca abandona os filhos. Toda a vida cuida. Ele é filho, ele é boa pessoa, me dá trabalho. Infelizmente aconteceu isso, mas... Infelizmente aconteceu superar, uma né? coisa que a gente não esperava, mas isso é da vida, né? Fazer o quê? Não tem como. Agora é o apoio familiar, né? Essas doenças, assim, é muito importante a família dar apoio, porque sem a família não vai para lado nenhum, não. Mara, nesses casos de doenças irreversíveis, como falar o que para o paciente nesse momento tão complicado como o caso do Elson? Olha, eu acho que o caso do Elson, ele mesmo já colocou, ele tem consciência, né? Ele sente essa questão, né, do estado dele e todos esses sintomas que ele relata são sintomas decorrentes do estado agravado por uma outra doença. Né? Então, por exemplo, o que a gente percebe é que esse apoio da família é extremamente importante e eu creio que ele deve estar em tratamento, né, medicamentoso. Uma coisa que a gente costuma oportunizar é o tratamento psicoterapêutico com terapia cognitiva comportamental, que somado ao tratamento medicamentoso vem, né, melhorar. Um outro aspecto também que hoje a gente tem trabalhado muito
é tentar melhorar a questão da ambiência do paciente, né? Introduzir novos hábitos, né? Buscar, por exemplo, o papel dessa mãe é extremamente importante, né? Por quê? Porque a gente sabe que mesmo estando em tratamento medicamentoso, fazendo psicoterapia, nós sabemos que muitas vezes existem momentos, né, onde a pessoa está com humor melhor, às vezes está com um humor mais deprimido, e isso faz parte do quadro. O que a família não pode deixar é de estar presente, de estar atenta. Por quê? Primeiro, porque a pessoa não está nesse estado porque ela quer, ela está adoecida, precisa ser tratado como uma pessoa que está num estado de doença, e todo cuidado, todo carinho, todo afeto são extremamente importantes para isso. É o que a gente diz: eu estou doente, eu preciso me tratar, não tenho que, né, não tem algo que venha, né, diferente para minimizar isso. É o tratamento e o apoio da família. Sérgio. A gente tem que perceber que ele fez uma confissão. Ele está com ideação suicida. Ele deve estar com planejamento de suicídio, porque ele falou que vem ideias, vem pensamentos, vontade de morrer. Então, embora o diagnóstico dele seja Parkinson, quase certo que ele tem uma comorbidade, um transtorno depressivo. Só que a gente acaba subestimando essa depressão quando tem um transtorno crônico, um transtorno debilitante, ou quando está muito idoso, ou uma doença muito grave, porque a gente acha que não faz parte. Ele está doente, coitado, ele está incapacitado, ele não sai de casa, não consegue trabalhar, está com tremores, está com rigidez, está com dores, então o sofrimento faz parte. Então a gente acaba justificando de uma forma errada. Mas a verdade não, é uma doença que está em comorbidade, andando junto. E a doença está trazendo um sofrimento para ele maior. Porque ele está com tristeza, ele está com angústia, os pensamentos de suicídio trazem uma perturbação mental muito grande. Porque não depende dele ficar lutando contra. É como uma seta, uma obsessão que vem o tempo todo. E me parece que não está sendo tratado para depressão. Então serve como alerta para a família. Ele fez uma confissão de um risco suicídio, serve para alerta do médico dele se ele está realmente tratando também para um transtorno depressivo ou não. Porque essa depressão não é justificada pelo sofrimento clínico dele, não. Certo, vamos chamar mais um intervalo comercial. O Fernando já tem várias participações, nós iremos colocá-las após esse intervalo. A Mara falou muito aqui, o Dr. Sérgio também, sobre a importância do apoio familiar e do apoio terapêutico, médico, para a pessoa que tem a depressão. E o Fernando foi conhecer uma organização de apoio a pessoas com problemas mentais. E esse grupo que nós vamos conhecer agora apoia pessoas carentes, não é isso, Fernando? Também. Vamos ver. O Instituto Olhos da Alma Sã é uma organização não governamental que atende pessoas com depressão de comunidades carentes aqui de Goiânia. Jorge, fale mais pra gente sobre esse trabalho que é desenvolvido aqui. Esse trabalho existe desde 1998. O Instituto foi criado porque existia uma alta demanda de pessoas, ligadas à comunidade carente que precisavam de atendimento na área de saúde mental e que ficavam aí perambulando na cidade sem conseguir um tratamento com qualidade. A depressão é fruto do egoísmo da sociedade. Nós temos uma sociedade onde os valores se perderam. Nós temos aí corrupção, nós temos hoje uma instabilidade econômica, nós temos todo um cenário construído socialmente, muito consumismo, muita alienação. Então o que é a depressão? A depressão, na verdade, ela é um resgate da sociedade perante um próprio processo de instabilidade. Quando você perde os seus referenciais, muitas vezes, as pessoas criam castelos de areia. As pessoas passam a viver de ilusão. E uma hora essa ilusão desfaz. A depressão tem uma causa biológica, ela tem uma causa que vem no sentido de não realização perante a vida. E vem vários fatores aí. Então nós estamos numa sociedade onde a depressão ela vai ser recorrente. Principalmente por causa do egoísmo e da solidão. Além da área clínica, o Instituto atua com cursos e consultorias que ajudam a manter a entidade financeiramente. Ao todo, 60 colaboradores auxiliam nos programas de atendimento. A depressão, eu sempre falo que é uma patologia que tem cura, se o tratamento for bem conduzido da forma correta. Jorge, qual o sentimento que fica sobre esse trabalho voluntário atendendo essas pessoas carentes? É uma realização de vida. Porque a gente lida às vezes com um pai de família que chega aqui sem uma condição. E você vê a pessoa reconstruindo a personalidade dela, reconstruindo o sentido de vida, refazendo, porque a crise, nenhum de nós está livre de ter isso. Isso chama-se solidariedade. Eu acho que nós temos que resgatar isso na vida. Na nossa sociedade, hoje, o egoísmo tomou conta.
Então a depressão é um convite para que a gente possa estender a mão, ajudar as pessoas que estão precisando. Primeiramente, eu queria parabenizar o Instituto Olhos da Almaçã por realizar esse trabalho tão bonito, né, Suzete? Isso. Vou colocar agora algumas participações. O Paulo Sérgio, da Vila Canaã, pergunta. Paulo Sérgio teve depressão e procurou ajuda na igreja e foi curado através de sua fé. Isso é possível, doutor Sérgio? Sim, é possível. A gente trabalha através da medicina, a gente conhece a medicina, mas a gente respeita, a gente entende e conhece outros casos de pessoas que foram curadas pela sua fé, e a fé é sim certificada através de estudos que ajudam demais a curar algumas doenças. A gente não recomenda que não se faça o tratamento porque pode ser sim uma depressão grave. Depressões leves, elas podem sim se curar sozinhas de 3 a 6 meses. Há relatos, tendo um apoio psicoterapêutico, um apoio religioso ou não, depressões leves podem sim se curar sozinhas. Agora, as depressões moderadas a graves, não, elas podem piorar. E aí a pessoa que não tem um tratamento, ela fica vulnerável às consequências ainda piores. Por isso que a gente não recomenda que não se faça o acompanhamento médico. Ok. Luzia de Souza, Jardim Olímpico, Aparecida de Goiânia, pergunta: a ansiedade pode virar depressão? Mara ou Sérgio? A ansiedade é um transtorno, né? É um transtorno. E todo o transtorno que ele não é tratado, ele pode gerar. É a mesma coisa, por exemplo, o extrato, uma pessoa que tem um transtorno, né, depressivo, se ela não tratar, como o próprio Dr. Sérgio colocou, ele pode vir a desencadear outros transtornos. E, na realidade, quando a gente fala de transtorno, né, do aparelho psíquico, é bom lembrar que a gente tem que ter um cuidado, né? Todos esses fatores que o Jorge citou, né, que a gente está vivendo na sociedade, evidentemente que tudo isso coopera, né, para esse desequilíbrio. Então, a gente vê casos, pessoas que começam com casos de ansiedade, né, de uma ansiedade natural, né, do dia a dia, corriqueiro. Esse transtorno de ansiedade, ele vai sendo cumulativo, isso vai se acentuando, a pessoa passa a ter um transtorno mais evidente, e isso depois, muitas vezes, desencadeia uma síndrome do pânico, uma agorafobia, porque não foi tratado adequadamente. Assim como nós tivemos o relato que o Dr. Sérgio colocou com relação às anfetaminas. A pessoa começa a fazer, né, tratamento para emagrecer, começa a tomar anfetamina e, em função das anfetaminas, muitas vezes vem a adquirir outras patologias. Então, eu acredito o seguinte, que em qualquer caso, mesmo que seja, né, um transtorno que está inicial, se a pessoa sentiu que algo no organismo dela está diferente do usual, é bom. Eu acho que o médico existe para isso, o psicólogo existe para isso, e eu acho que é melhor prevenir, né, do que remediar. E nós temos no serviço, na rede pública, né, que nós temos o tratamento também para as doenças, né, psíquicas, e o que a gente precisa é que a população, de uma forma geral, seja ela, né, de qualquer status social, que ela procure ajuda. A questão da fé, que o Dr. Sérgio colocou, e a gente vê muito isso, né? A pessoa, às vezes, fica na tentativa e, muitas vezes, esse quadro vai se agravando. Então, mesmo que seja para curar pela fé, mas não custa, muitas vezes, procurar um auxílio médico, uma orientação do médico, para que isso seja, né, num curto prazo de tempo, mais resolvido. Sandra, sim. O que eu queria comentar, né, que a Mara falou, que o quanto antes a pessoa procurar ajuda, melhor. Porque hoje eu entendo que, como qualquer outra doença, né, o quanto antes você começar o tratamento, o sucesso vai ser mais rápido, né, e mais eficiente. Então, assim como o câncer, quando você descobre no início, a sua chance de cura é infinitamente maior, ou qualquer outra doença, a depressão também. Infelizmente, o meu caso, né, eu demorei muito a descobrir, né, eu cheguei a um estágio mais avançado, mas eu digo para as pessoas que estiverem me ouvindo, inclusive quando me fizeram o convite para participar desse programa, eu né, pensei em não participar, porque eu sou uma jornalista, não queria me expor, mas eu decidi vir exatamente para dizer isso, né, que a minha história de vida sirva de exemplo para as pessoas entenderem que é possível sim. É possível você sair lá daquele fundo do poço, que muita gente fala, né, que a depressão é um poço muito fundo.
Então é possível sim sair do fundo do poço, desde que você busque ajuda e o quanto antes. Lindas palavras, Sandra. Núzia de Fátima, do Parque das Amendoeiras, faz a pergunta. Ela teve depressão pós-parto há 32 anos, como nós tínhamos falado aqui, atrás e nunca melhorou. A depressão tem cura nesse caso, doutor Sérgio? É outro tabu perguntar se depressão tem cura ou não. O que na medicina tem cura hoje? Ninguém pergunta se pressão alta tem cura, que não tem, diabetes tem cura, hipo ou hipertireoidismo tem cura, ou alergias tem cura, ou colesterol, aumento do colesterol tem cura. O que se tem hoje na medicina é controle, estabilização. Assim como na pressão alta a gente tem que controlar com o medicamento, mas também com qualidade de vida, alimentação e exercício, na depressão e na ansiedade a gente pode sim controlar com a medicação, fazer a terapia, ver a essência dessa ansiedade, dessa depressão, tentar melhorar a qualidade dela de vida e sim estabilizar os sintomas e diminuir ou parar com os remédios. Mas isso não quer dizer cura, porque esses transtornos são transtornos crônicos e podem ter recidivas posteriormente. Só que como a Sandra fala, ela já se conhece. Se posteriormente ela começar a deprimir de novo, ela não vai enfrentar aquele estigma até procurar novamente o seu psiquiatra. Ela vai perceber, vai já acionar um sinal de alerta e ela já vai retomar com a medicação. Então, quando se fala em cura, é um tabu muito grande. Bom, mais duas perguntas aqui rápido. Jaísa Jardim América, quais os sintomas mais comuns para diagnosticar a depressão em crianças e adolescentes? E ela manda um abraço para a Sandra. Certo. A criança e o adolescente é diferente porque ele não chega com a queixa de que eu estou numa angústia, numa depressão, um vazio, o desinteresse pela vida. A criança não consegue expressar esses sentimentos. Então, o que a gente percebe? A criança, ela muda o padrão dela de atividade. A criança estudava, brincava, se envolvia com os colegas, se envolvia com os pais, chamava os pais para brincar, fica um pouco mais apática, irritada, se tranca mais no quarto, recusa em estar com os colegas, fica mais cabisbaixa, entristecida e fala assim, esse menino está muito rebelde, esse menino está passando por uma fase ruim, esse menino está assim porque não conseguiu tal coisa. Então, é esse padrão mais de irritabilidade e de isolamento e deixar de fazer as atividades que fazia antes, o que faz a gente pensar, sim, numa depressão. E a gente tem que quebrar novamente os preconceitos e achar, não, isso, criança não tem depressão porque ela não tem problema, a vida dela é só estudar, então não vai deprimir. Isso aí a gente tem que quebrar esse tabu também. E os pais que perceberam que a criança está com um padrão diferente de comportamento, que até a professora falou, esse menino está diferente, tem que ser cuidado, tem que ser olhada e levar no profissional específico. Sérgio, eu já ouvi muitas famílias, pais falarem o seguinte, eu não vou levar meu filho no psiquiatra porque ele vai passar remédio, isso vai atrapalhar o desempenho dele na escola, ele vai prestar vestibular, ele não vai passar se ele tomar remédio. Isso é um risco. As pessoas associam o médico com remédio, né? Vou no médico, você vai com uma receita. E às vezes até quando o paciente vem no consultório e a gente não faz a receita, ele, peraí, não me consultou então? Então nem sempre ir ao médico e estar em acompanhamento médico significa tomar remédios. Criança, sim, a gente evita ao máximo dar medicamento, a gente indica a terapia, a gente tenta ter um envolvimento familiar na escola para tentar adequar melhor aquela adaptação da criança mesmo. E no segundo momento, quando vê que há prejuízos para a criança, a gente entrar com a medicação. A medicação nunca para atrapalhar. A medicação nunca para prejudicar. Os remédios hoje não são como os remédios antigamente, que trazem sequelas, malefícios. Não, são remédios mais novos e que em estudos comprovam que traz uma qualidade de vida para a criança. O que a gente vê a criança deprimida é que ela fica muito tempo isolada, muito tempo sozinha. A autoestima dela vai lá embaixo, ela não consegue se despontar nos estudos, então ela fica uma criança mais retraída e isso é prejuízo para a vida toda. Então é um receio que faz parte de um preconceito. Pergunta da doutora Mara, Elias Messias, ele fala que se separou, ficou muito depressivo, chegou a um ponto de não querer viver mais durante uns 6 meses, tomava Lexotan para dormir, perdeu peso, até que chegou um ponto ele resolveu voltar a viver e hoje ele fala que até que está numa dieta. Ele pergunta, o que ele passou foi depressão ou frescura mesmo? Pelo que ele colocou, eu não sei quais foram os sintomas, né? Separou da mulher. Ele separou, ele deve ter passado por um período de dificuldade, essas questões todas abalam, mas como o doutor Sérgio disse, né, é multifatorial. Esse pode ter sido um dos fatores que levou
a depressão, mas não o único. Falou que em 6 meses ele recuperou. Agora a gente tem casos que as pessoas recuperam com mais rapidez, depende muito da questão da subjetividade. É uma coisa que a gente fala muito hoje, o diagnóstico é feito muito em cima da sintomatologia. A gente também tem que observar um pouco dessa subjetividade, né, dos recursos, da capacidade de adaptação, de superação de cada um que é diferente, do contexto que essa pessoa está inserido, a família. Então, que bom, né, que é Messias, né? Elias Messias. Elias Messias, que ele conseguiu dar a volta por cima num tempo tão pequeno, e eu tenho certeza que isso que ele passou, né, serviu de muita reflexão, de muito aprendizado no que diz respeito a superar, né, os obstáculos que muitas vezes a vida coloca aí pra gente. Sandra, doutor... pois não. Não, eu agora, assim, como jornalista, vou entrar aí no trabalho de vocês e quero fazer uma pergunta, né, para o doutor Sérgio, assim. Por que quando a gente começa o tratamento demora tanto para melhorar? A gente muitas vezes fica trocando de médico, achando que aquele médico não está dando conta do seu problema, e troca de médico, e o médico troca de remédio, e a gente fica naquele sofrimento tão longo. É assim, isso é típico dos remédios, é pela bioquímica, farmacologia dele mesmo, o processo de ação, que demora de 4 a 6 semanas para fazer efeito. E aí a gente tem que persistir com o paciente para não desistir, não ficar passeando de médico em médico. Então, tem que, quando tratar, alertar o paciente que ele vai ter que passar por esse normal, então, isso? Às vezes passa por 4, 5 como antibiótico, medicamentos. é como remédio anti-inflamatório, remédio para pressão. Tudo demora um tempo, né? Só que na psiquiatria, a ansiedade, a gente quer que seja instantâneo, porque o sofrimento é muito grande. A gente tem que alertar e tem que vincular bem o paciente ao tratamento. Eu não posso deixar de falar, o senhor falou em tabu, rapidinho, ainda tem participação, Fernanda? Algumas, mas pode. Remédio vicia? As pessoas falam demais. Eu não vou tomar um antidepressivo porque eu vou ficar viciado no remédio. O antihipertensivo vicia? Remédio para diabetes vicia? Remédio para tireoide vicia? Não é vício, é tratamento. Você está em acompanhamento, você está buscando qualidade de vida. Você está substituindo uma substância que está em falta no seu cérebro. Então não é vício, é tratamento. É outro tabu. E não causa prejuízos como o vício em álcool, em drogas, que causam muitos prejuízos e que levam à depressão, prejuízos mnêmicos, cognitivos e à desadaptação na família e no trabalho. Quando a pessoa se sente bem, ele para o tratamento, é um grande risco. Não, tem que manter pelo menos 1 ano de tratamento, senão a remissão vem mesmo, a recaída vem mesmo. Doutor Sérgio Espíndola, Sandra Cordeiro, Mara Suassuna. Gente, muito obrigada. Foi um grande prazer receber vocês. Foi muito bom, muito importante tudo isso que a gente falou aqui hoje. Muito obrigada mesmo. De coração, Sandra, obrigada pela sua disposição. Obrigada. Tá, querida? Foi um prazer. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite a você, telespectador, que ligou, participou. Não perca a reprise do Sobre Todas as Coisas no próximo sábado, às 7 da noite. Até a próxima segunda.